Bom dia! Meninos, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre preconceito. A gente já viu os filmes, né, que abordam temas muito importantes que a gente fala nas nossas oficinas temáticas e agora a gente vai entender um pouco sobre o preconceito. O que é o preconceito? Preconceito é um ato da pessoa não aceitar aquela outra pessoa do jeito que ela é, do jeito que ela escolheu ser. Por exemplo, a pessoa nasceu deficiente, tem gente que tem um preconceito com aquela pessoa, que ela é incapaz e por vezes não é. Ou então é uma pessoa que teve uma orientação diferente da sua, nasceu homem, escolheu ser mulher, a pessoa às vezes não aceita, então isso é preconceito. Agora a gente vai focar mais um pouquinho em cada preconceito existente. Existe o preconceito cultural. O cultural. Ah, mas o que é o preconceito cultural? Cultural pode-se dizer que parecido com o regional. Por exemplo, tem pessoas lá de Rio de Janeiro, de São Paulo, que quando vêm pra cá estranham muito a nossa regionalidade, né? A gente fala puxando, né? E lá eles falam puxando mais é o S, a gente fala cantando, na verdade, né? Em São Paulo eles falam mais com o R, aí tem alguns lugares que falam totalmente diferente. E tem outras pessoas que zombam dessa nossa cultura. Por exemplo, aqui a gente tem algumas comidas típicas que só nós comemos. E quando eles vêm de lá, eles estranham às vezes, né? Isso deve acontecer? Não, não deve acontecer. Não deve existir esse preconceito. Deve que existir o respeito. Respeitar a cultura de cada um, né? Então, às vezes acontece de fazer brincadeiras que os outros não gostam. Então, é isso que a gente tem que conscientizar. Que cultura de cada um deve ser respeitada. Então, esse é o preconceito cultural. Uma explicação bem simples. Existe também o preconceito racial. Esse preconceito racial ele é bastante comum. Por que ele é bastante comum? Porque ele fala muito sobre a pele negra, que por vezes são as que sofrem mais preconceitos. Também existe alguns preconceitos contra pessoas brancas, podem existir, porém tem uma porcentagem bem menor. E esse preconceito racial é exatamente isso que eu falei, pela raça, né? A nossa raça, a nossa cor da pele. Então, será que eu devo julgar uma pessoa pela sua cor da pele? Não, não devo julgar a pessoa pela cor da pele. Tem que conhecer, conversar, para depois tirar uma análise de como a pessoa é. Também existe o preconceito sexual. O que é esse preconceito sexual? Esse preconceito sexual, ele condiz com a sua orientação. A pessoa, como eu já até citei, no cultural também, no racial também, no cultural, né? A pessoa às vezes é do jeito diferente do seu. A gente deve julgar? Não, a gente deve conversar. Por exemplo, é um homem que se veste de mulher, conhecido como trans. A gente deve conversar com ele, entender melhor antes de julgar que aquela atitude dele está errada. Não deve ter um preconceito, deve ter uma aceitação, né? Existe também os bi, que gostam dos dois sexos. Existe os homossexuais, que gostam do sexo oposto, né? Então tudo isso deve ser respeitado. Isso é o preconceito sexual. Existe também o preconceito contra a religião. Esse preconceito contra a religião, ele também é um assunto muito de debates. Às vezes a pessoa tem uma família que é evangélica. Essa família que é evangélica quer que você também seja evangélica. Você deve ter um norte de onde você quer seguir. Não é porque a pessoa quer que você siga aquela religião que você deve seguir. Você deve primeiro entender qual é aquela religião que você está inserido, qual é aquela religião que você realmente quer seguir. Não existe só o evangélico, não existe só o católico. Existem algumas religiões que às vezes a gente nem escuta muito falar, né? Também tem aqueles que são ateus, que não acreditam em santo, em Deus, não acreditam em nada. Tem a religião também candomblé, que é conhecida como macumba, né? Existem vários tipos de religiões. Os maçons,
que a gente vê às vezes até naquelas passeatas, né, que tem uma vestimenta bem diferente, e às vezes a gente acha diferente, mas para eles é muito normal, e eles acham diferente a religião do outro. Então deve ser aceitado, deve ser entendido todos os tipos de religiões para a gente poder entender qual é a melhor para a gente. A tia é obrigado a ter uma religião? Não é obrigado a ter uma religião, mas a religião é um norte para o que você acredita, onde você vai ter fé. Em todas elas tem a fé, né, a vontade. Então você deve entender e respeitar também esses tipos de religião. Então esse foi um pouquinho sobre o preconceito. Como no vídeo vocês viram, tem os dois filmes que vocês vão ter que assistir e explicar um pouquinho para mim o que vocês acharam, tá certo? Vocês vão também gravar um vídeo falando um pouquinho sobre o preconceito.